Fala aí, pessoal. Espero encontrá-los todos bem. Hoje, nosso vídeo é sobre ômega 3. Por que eu resolvi começar a suplementar? Mas também venho trazer o porquê você tem que tomar cuidado com a suplementação. Bem, antes de mais nada, cabe aqui eu explicar para vocês o que é o tal do ômega 3 e ômega 6. Bom, ômega 3 e ômega 6 são gorduras essenciais para o nosso corpo, ou seja, a gente não consegue produzi-las, e elas fazem parte da membrana da nossa célula. Enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 é pró-inflamatório. Ou seja, enquanto um apaga o fogo, o outro mantém o fogo aceso. É muito importante a gente ter um equilíbrio entre ambos, porque se a gente vivesse só não inflamado, sem a capacidade de inflamar, qualquer patógeno, qualquer agressão, qualquer necessidade de reparo do nosso corpo, de nossas células, não seria possível. Então, existe um equilíbrio que a gente tem que ter entre esses dois ácidos graxos. Ao passo de que, durante nossa evolução, antes da industrialização e tudo isso da nossa modernidade, essa relação dizia que estava 1 para 1, um de ômega 3 para 1 de ômega 6, até no máximo 1 para 4 seria saudável, segundo as pesquisas. Hoje, na dieta padrão ocidental, a gente chega a encontrar pessoas com essa relação de 1 para 20, ou seja, 1 de ômega 3 para muito ômega 6. E isso é um problema, porque aquele equilíbrio entre anti-inflamatório e pró-inflamatório está alterado, tendendo muito mais para um corpo inflamado. Mas lembra que eu falei que o ômega 3 e o ômega 6 faz parte da membrana celular? Caso a gente tenha uma grande quantidade de ômega 3 também presente nessa membrana, isso altera a permeabilidade dela, podendo trazer alguns riscos para a nossa saúde. Os mais importantes são tanto um risco maior de sangramento, então cuidado para pessoas que fazem uso de anticoagulantes, antiagregantes, plaquetários, etc., que a chance de sangrar é maior. Tem estudo mostrando que isso pode chegar até a 50% de risco relativo das pessoas estudadas. Vou deixar aqui embaixo as referências para vocês acompanharem. E também tem um estudo mostrando que aumento das arritmias cardíacas, mais especificamente fibrilação atrial, que é uma arritmia que pode gerar coágulos na sua corrente sanguínea, dessa forma podendo causar um AVC, um tromboembolismo pulmonar ou obstruir alguma artéria periférica do seu organismo, coisa que ninguém quer ter. Então, toda essa história me motivou a pensar, bom, não quero fazer a suplementação no escuro. Será que essa história de 1 para 20 é verdade? Realmente a gente encontra isso no nosso corpo? Vocês sabem já que eu sigo uma dieta mais padrão carnívoro, né? Um alto consumo de carnes, alimentos de origem animal e poucos alimentos industrializados, principalmente em comparação com a população em geral. Não pensem que eu sou um cara santo, que eu sempre tenho uma dieta totalmente saudável, porque isso não é verdade. Eu sou uma pessoa, ser humano como vocês, só estudo um pouco mais sobre saúde e aplico isso na minha vida. Bem, então por que eu resolvi suplementar o tal do ômega 3? Que exame é esse que eu fiz para ver que eu precisava? Vou mostrar para vocês agora. O exame em questão chama Omega Index, que tem no site, vocês podem ir lá e comprar, não precisa de uma prescrição médica, mas em nossa clínica a gente consegue uma condição especial caso você se interesse, só entrar em contato com a gente. E ele, através de uma gota de seu sangue que vai ser coletado e colocado num papelzinho que vai ser enviado para eles, a gente vai saber tanto quanto de ômega 3 tem na sua membrana celular, como a relação ômega 3, ômega 6 e também a quantidade de gorduras trans que você tem no seu organismo. Lembra que eu falei que a relação ômega 3, ômega 6 deveria ser 1 para 4, 1 para 1? Aqui, ele só está mostrando ao contrário, ômega 6 para ômega 3. Então, o ideal seria, segundo a referência deles, 3 para 1, segundo eles, até 5 para 1, né? Segundo as pesquisas que eles se basearam. E o meu está 7 para 1, 6,9 mais especificamente de ômega 6 para 1 de ômega 3. Será que eu consumo muito ômega 6?
Na verdade, não. Na verdade, voltando um pouco aqui, ele mostra que a composição da minha membrana celular quanto ao ômega 3 está baixa, enquanto o intervalo desejável seria de pelo menos 8% a 12%, o meu está 5,17%. Ou seja, possivelmente, aquela história que nos contam de que hoje os alimentos são pobres em ômega 3, talvez se eu comesse mais frutos do mar, de águas geladas, peixes de água gelada, eu teria um ômega 3 mais aumentado. Não é uma coisa que eu consumo com muita frequência. E também hoje a gente tem o problema das águas contaminadas com metais pesados. Então, dessa forma, eu resolvi que eu vou suplementar ômega 3 para que eu consiga atingir esses valores. E mais para frente no vídeo, eu vou mostrar no site deles que tem uma calculadora que você vai colocar este número aqui e vai falar qual que é o intervalo que você deseja alcançar, e dessa forma você consegue fazer uma prescrição personalizada com a dose exata de quanto de ômega 3 você precisa suplementar para atingir aquele número. Antes de continuar, isso aqui é muito importante, que temos algumas pessoas que falam que a gente pode consumir vegetais para aumentar a quantidade de ômega 3 na dieta, mas nos vegetais a gente só tem o ALA, o ácido alfa-linoleico, e aqui, segundo o Omega Index, ele mostra que comer linhaça, por exemplo, chia e nozes, não é suficiente para a gente aumentar essas taxas de ômega 3 nos glóbulos vermelhos, que é o que a gente avalia. A relação ácido araquidônico, ou seja, pró-inflamatório com o EPA, está 14:1, quando que o desejável seria de 2,5:1 até no máximo 11, e novamente essa relação, eles até sugerem que não é você diminuir a quantidade de ácido araquidônico da dieta, mas sim aumentar a quantidade de EPA, que é uma fração do ômega 3. E quanto às taxas de gordura trans, que parece que foi banida dos alimentos industrializados. Então, se você tem isso alto, é porque você consumiu muito no seu passado. O meu está em 0,76. O intervalo desejável que buscamos é abaixo de 1%. Dessa forma, eu achei prudente começar a fazer a suplementação de ômega 3 na dose individualizada para mim, para que eu não corra o risco de ter algum daqueles problemas que eu já citei aqui para vocês, quanto uma superdosagem, aumentar risco de sangramento, aumentar risco de arritmia cardíaca. E vou mostrar para vocês agora no site deles a calculadora, onde a gente consegue descobrir qual que é a dosagem que eu deveria tomar. E também vou mostrar um outro dado bem interessante, que pode explicar a diferença de preço que a gente pode encontrar de um suplemento de ômega 3 para outro. Bem, o site é omega3index.com.br, e quando você começa a vasculhar ele, você vai chegar nessa tabela que é quanto de ômega 3 eu preciso ingerir para atingir meu nível desejável no sangue. O valor do meu ômega 3 era 5,17, colocamos aqui 5,17, e o intervalo que eu quero chegar, o normal é de 8 a 12, vamos colocar um 9 aqui, pelo menos, que eu não quero ficar no mínimo. Bom, vamos pôr um 10, pronto. Assim é mais seguro. E forma de ômega 3. Caso eu não soubesse qual, ele fala que eu deveria consumir pelo menos 3,2 gramas de ômega 3 por dia. O que, se você olhar atrás do rótulo do ômega 3 que você toma, seria uma boa quantidade de cápsula. Isso por quê? Porque a forma etiwester é o menos biodisponível, por assim dizer. Já quando você, e possivelmente, é um dos mais baratos que a gente encontra por aí. Agora, a forma de triglicerídeo ou de fosfolipídio, a gente vê que esse valor já cai para 2,760 miligramas, ou 2,7, arredondando.
Isso pode ser dividido em 2 tomadas, mas muito melhor, muito mais seguro você seguir essa forma personalizada, e é isso que eu vou fazer. Então, hoje, diante desse exame, eu mudo um pouco o meu pensamento a respeito de suplementação de ômega 3. Eu acredito que, sim, a maioria das pessoas devem precisar suplementar ômega 3, porque realmente na alimentação, se eu já sigo uma alimentação saudável em comparação com as pessoas e eu encontrei esse valor, como será que está na grande maioria das pessoas que consomem muito alimento fora de casa, industrializados, fritos em óleos vegetais e afins? Mas esse exame hoje está bem acessível e eu acredito que pelo menos fazer ele uma vez na vida para você ter ideia de quanto que está essa sua relação, até para chamar sua atenção e te forçar a mudar seu estilo de vida, padrão mais saudável, como para ajustar a dose ideal para você. Esse resultado reflete os últimos 3 a 4 meses, mais ou menos, do meu consumo de ômega 3 e ômega 6 da dieta, porque é dosado através dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias do nosso sangue. Essas hemácias têm essa vida mais ou menos de 3 a 4 meses, depois elas morrem. Então, o recomendado para quem quer fazer uma mudança no seu padrão ômega 3 e ômega 6 é suplementar por 3 a 4 meses, que é o que eu vou fazer, e depois dosar de novo para ver se essa relação mudou ou não, e dessa forma ajustar novamente a quantidade de ômega 3 e ômega 6 que eu estou consumindo, suplementação de ômega 3 propriamente dita, e ver se eu preciso limpar um pouco mais a minha dieta para atingir o valor ideal. E acredito que se eu fizer isso, possivelmente depois eu vou poder baixar essa dosagem, correndo menos risco, assim, de gastar dinheiro à toa ou ter efeitos colaterais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês pediram, então está aí. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, compartilhe com seus amigos e com quem mais possa se beneficiar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque tem muito mais vídeo, muito mais conteúdo de valor vindo por aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.